sejam todos muito bem-vindos a mais um Assim Qualifica. Meu nome é Paola, consultora de marketing do Sebrae, e nós vamos falar um pouquinho de Visual Merchandising, para vocês descobrirem o que é isso, tá? Visual Merchandising é o que a gente fala dessa parte interna, essa parte de layout da nossa empresa. Muitas vezes, um produto bem posicionado, ele é mais visualizado e aumenta-se a facilidade de vendas desse produto. Uma coisa que é comum, né, isso daí nasceu lá nos supermercados, em que você não tem o acompanhamento de um vendedor junto com você. Então, no local que tem muito produto e que eu vou andando pelas gôndolas, como é que silenciosamente esses produtos se vendem? Tudo tem a ver com visual merchandising. Então, a correta localização, desde a hora que eu entro dentro da empresa, a altura que ele está, isso faz com que eu vá percorrendo e comprando. Então, pode ser aplicado em todas as empresas. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando um pouquinho para vocês. Então, olha, um bom visual merchandising dentro da empresa, né, essa parte de ambientação, adequação dos produtos, na distância certa, do mobiliário, para que ele ajuda uma empresa que começa a utilizar o visual merchandising? Ele torna o ambiente mais agradável e aconchegante, né? Você visualmente olha para as coisas e acha mais fácil de se localizar. Facilidade na circulação, né? E compreensão do layout. Tem um determinado tipo de produto aqui, outro ali. Não é assim no supermercado? Que a gente olha e fala, aqui tem os produtos de higiene, depois começam os produtos, né, de higiene pessoal, depois ali tem comida, depois tem doce. Então, essa facilidade de compreender sozinho a ordem em que os produtos estão dentro de uma empresa. O visual merchandising cuida muito de ter uma iluminação aconchegante, agradável, que a pessoa fala, nossa, aqui está tão gostoso. Quanto mais tempo eu permaneço dentro de uma empresa, maior a chance de eu comprar. O som é agradável, então a gente cuida também da parte de ambientação de todos os sentidos, né, dentro desse espaço. Eu posso tocar e provar os produtos. Notou-se, com o passar dos anos, que quando um cliente ele tem acesso a utilizar o tato, tocar o produto, ver o tamanho, o tipo de material ao qual ele é feito, isso aumentava as chances de vendas, né? Você passa uma sensação de organização e limpeza quando você entra num lugar e ele é todo arrumadinho. Isso facilita e dá boas sensações. Também um cheiro agradável. Olha, estamos usando no visual merchandising os 5 sentidos. Então, é o visual de ver as coisas bonitas. É essa sensação de ter um som agradável, baixinho, mas que deixa com que a pessoa se sinta mais alegre, né? O ambiente é agradável, ela se sente acolhida. Essa parte do toque, do tato também é muito importante. Correspondem a um número maior de porcentagem nos sentidos em que o visual é o principal, mas eles complementam e fazem com que aquela loja se torne mais aconchegante. A pessoa fala, nossa, aqui eu posso pôr a mão, ver com calma, escolher. Lembrem-se sempre, mais tempo dentro de um ambiente, maiores as chances de vender mais. Sensação de segurança, tudo arrumado e tudo mais, passa a sensação de que, olha, nada vai cair em cima de mim, né? E é possível se identificar uma variedade maior de produtos, porque eles estão organizados. Então, uma coisa importante que a gente fala dentro do visual merchandising é a parte de setorização. Então, como é que eu coloco os produtos dentro da minha empresa a partir da porta, da entrada? Nós temos 3 a 4 áreas, né? Tem alguns autores que colocam só 3, tem outros autores que dividem em 4. Mas para falar aqui um pouquinho para vocês, eu vou falar de 3 áreas principais, que é a parte da entrada, que a gente chama de platina ou ouro, a parte do centro da loja e a parte dos fundos. Então, a parte de entrada da loja, ela corresponde ao que a gente chama de ouro, é a parte que deve ser mais valorizada. Essa parte corresponde à vitrine e aos primeiros produtos quando eu entro na empresa que eu vou me deparar. Então, dependendo da posição que tenha a porta de entrada da sua empresa, capricha, usa bastante o que a gente chama de lado direito, porque a maior parte da população é destra. Então, e aqui no Ocidente nós lemos da esquerda para a direita, então nós costumamos olhar assim
e nos focar do lado direito. Então, essa parte a gente chama de área nobre, sem ser a vitrine só. Entrou pela porta, se for possível, né, dentro do meu prédio, ali onde que a minha loja está fisicamente, se eu puder aproveitar esse lado direito, caprichem. Ali é o lugar dessa área nobre que a gente coloca os produtos que chegaram, né, as novidades. No momento que eu estou querendo fazer uma promoção e mostrar que tem produtos com preço diferenciado, aproveite esse espaço. Olha, no fundo da minha loja eu tenho um produto tão legal, poucas pessoas acessam aquele cantinho, traz para frente, traz para a área nobre. Vocês vão ver, muitos produtos às vezes não vendem, não é porque é um bom produto, é porque ele está muito escondidinho. Então traga para essa área que a gente chama de área quente, área nobre, porque todo mundo passa por ali para entrar na sua empresa. Então é essa área de maior circulação e visualização. Aí nós temos a parte central da nossa loja, que para alguns são chamadas de prata, né? Quando tem a platina, quando é dividido em 4, seria ouro. Mas essa parte do meio da loja são os principais produtos aos quais eu quero que o meu cliente tenha acesso. São as coleções novas que chegaram, os produtos que eu me diferencio na venda em relação aos meus concorrentes, porque essa parte da loja é o cliente entra, fez essa primeira olhada, né, dos produtos ali que eu quero destacar mais, e aí ele adentrou um pouquinho mais na loja, coloque ali de uma maneira fácil de se ver os meus principais produtos. E aí nós temos a parte do fim, né, na parte do fundo da loja. Essa parte a gente chama de área bronze. A área bronze diminui um pouco a circulação. E o lado esquerdo e no fundo é o que a gente chama de área fria. Essa área a gente geralmente destina para as lojas que têm que provar roupas, por exemplo, a parte de provadores. Ou se a empresa não conta com a necessidade de provadores, a gente deixaria ou estoque ou os caixas. Então o fundo da sua empresa é aquela região que o cliente já vai para executar o fechamento. Né? Então, produtos que às vezes a pessoa entra, que é mais técnica, compra. Olha, entrou para comprar realmente isso. Né? Pode ser no fundo da loja. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês tentarem entender uma loja que mistura essas duas coisas. Imagine uma loja que vende lustres, abajures, algumas coisas de decoração e também vende fio, cabo, extensão. Então ela tem uma parte que a gente chama de venda por impulso, que às vezes eu vejo lá, né, bonito, pendurado um lustre, não estou nem precisando exatamente daquele, mas eu falo, ai que lindo, vai combinar com a minha casa. Isso são vendas que a gente chama por impulso. E tem as vendas que são técnicas. Olha, eu estou reformando a minha casa e eu tive que vir buscar X metros de fio, né, com uma especificidade. Então, só para vocês entenderem que às vezes uma mesma empresa pode vender as duas coisas. Paola, como é que eu divido isso? Geralmente é o lado esquerdo e mais profundo da empresa que eu vou colocar essa parte técnica. Porque o cliente já vem meio que, vamos dizer, com a listinha do que ele precisa comprar. E essa parte mais de venda por impulso eu vou trazer para a frente e para a parte direita. Ah, Paola, eu tenho muito item técnico e não cabe só lá no fundo. Então, deixa mais para o lado esquerdo essa parte técnica e para o lado direito e mais à frente essa parte de venda por impulso. Vocês vão ver a diferença que faz, né, nas vendas dos produtos. Então, vamos olhando para o tipo de atividade que você tem, o que eu posso deixar mais para o fundo, que é aquela compra que a pessoa veio com certeza. E deixa nessa exposição mais à frente, em que o cliente vai ter que caminhar para pedir o final das coisas, o que ele pode consumir, tá? Então, deixa lá no fundo o caixa e tudo mais, porque nesse passeio, vamos dizer assim, pela loja, ele vai vendo as outras coisas que você tem para mostrar. Lembre-se sempre, o que não é visto não é comprado, né? Então, caprichem aí na exposição. Vamos trazendo para frente. Produtinho tá lá e tá vendendo pouco, traz para a área nobre para fazer esse teste. E aí vocês podem descobrir se a área que ele estava exposto dentro da sua empresa era uma área fria.
Tá? Então, além dessa parte de setorização da empresa, nós também vamos contar agora como é que eu exponho. Tá bom, Paulo, eu já sei que aqui é um setor que eu tenho que explorar melhor. E como é que eu exponho esses produtos nesse setor, por exemplo, ouro, nesse setor prata? Então, a hierarquização dos produtos ajuda demais nessa parte de visualização. Olha cada número interessante que o Sebrae tem. 70% dos consumidores decidem os produtos e a marca que ele vai comprar quando ele está no ponto de venda. Isso quando estamos falando de compras por impulso. Eu entrei e gostei, vi coisas que eu nem sabia que a loja às vezes tinha e me apaixonei e acabei querendo comprar. 27% do retorno está ligado diretamente ao formato da loja. Então, quanto mais fácil de eu circular e ver os produtos, maior a chance de eu vender além do que o cliente entrou para comprar. Quanto mais fácil for a circulação deste cliente dentro da empresa e facilidade de tocar, chegar próximo ao produto, além de agradar mais os clientes, aumenta a chance de aumentar as suas vendas. 85% dos clientes querem tocar, querem sentir o produto antes de executar uma compra. Então, essa é a vantagem do ponto de venda em relação à venda por canais digitais. Muitas vezes, essa sensação de tocar, de sentir o cheiro, a textura, realmente ajuda a fechar uma venda por impulso. Então, como é que eu posso aumentar as vendas dentro da minha loja sem gastar muito? Utilizando as técnicas de exposição, tá? Porque isso vai demandar mais de vocês a parte braçal de troca dos produtos de um lugar para o outro, né? Em alguns casos, a adaptação de algum móvel, mas muito disso é a parte de esforço físico, da troca para facilitar a visualização. Então, no Visual Merchandising, a gente diz que é importante criar alguma regra para que o cliente, quando entra dentro da sua empresa, ele facilmente entende como será. Então, isso pode ser feito por separação por cor, por separação por família de produto, por separação de tamanho. Então, o cliente, ao se aproximar de um produto, ele vai saber, de acordo com a regra que a sua empresa adotou, que todas as famílias de produtos que correspondem àquela que ele está olhando estão naquele local. Ou, se é separação por cor, isso acontece muito em lojas de decoração, em lojas de roupas, às vezes você separar por famílias de cores, porque o cliente já vai para aquela que ele mais gosta. Então, nesse caso, o cliente, ao olhar, ele já entendeu essa regra e ele vai se dirigir, por exemplo, às cores que mais gosta. E vai ver que tudo que a empresa tem para vender daquela cor está localizado naquele setor, naquele canto que ele se dirigiu. Vamos mostrar aqui, olha, os tipos de exposição. Então, vocês podem escolher pela regra de cor, regra de tamanho, regra de família. E aí, como é que eu exponho esses produtos se eu já escolhi mais ou menos a regra que eu quero? Eu posso fazer a exposição que a gente chama de horizontal. Então, cada prateleira eu vou colocar, por exemplo, o mesmo produto junto. Ou a disposição vertical, em que eu paro na frente de um determinado item que eu gosto e eu olho de cima para baixo. Todos os produtos que correspondem àquilo estão localizados juntos. Então, tudo vai depender na escolha de se a disposição vai ser horizontal ou vertical, de acordo com o tipo de produto que você vai estar vendendo. Então, vai muito de cada segmento e também do espaço físico que a empresa tem para demonstrar. Aqui nesse slide que eu vou mostrar para vocês, tem a organização da forma horizontal, em que eu tenho um determinado, por exemplo, aqui, um creme, e horizontalmente eu vou trocando as fragrâncias, né? Então, o cliente olhou para um determinado produto que ele gostou e, na maneira horizontal, ele vai olhando e vai vendo a mudança, por exemplo, de cheiros, né? Se fosse no caso vertical, estaria nesse sentido. Eu localizei um produto que me interessa e eu vou baixando a minha cabeça para ver todos os cheiros possíveis,
Então, essa é a diferença para vocês verem. No slide que eu estou apresentando, aqui se vocês olharem bem a foto, tá tudo na parte horizontal. A seguir, no slide aqui dos óculos, está separado na parte vertical. Então, olha, o expositor não é muito grande, tem várias marcas para serem mostradas. Então, compreendam o seguinte, se eu tenho uma loja muito grande e os produtos que eu tenho, às vezes, ocupam um volume maior, pode ser que a disposição horizontal facilite, porque minha loja, às vezes, pode ser mais comprida e eu vou expondo todos os produtos. Olha, o tamanho de cada produto meu é pequeno e o display, ou o espaço em que ele vai estar localizado é pequeno, muitas vezes a parte de organização vertical vai facilitar demais para vocês isso. Então, nesse caso do óculos, olha, são objetos pequenos e o display também não é muito grande porque tem que estar numa altura em que o cliente se aproxima e consiga ver todos. Então, nesse caso, a disposição vertical funcionou muito bem. Eu tenho aqui separado por marcas. Cada coluna vertical eu vou mudando a marca. Então, quando eu vi aqui, por exemplo, nesse slide, a palavra Gucci, eu sei que no sentido vertical estão todos os modelos que a loja tem para vender. Quando eu pular para a coluna ao lado, eu já vi que começaram a coleção de outra marca. E isso facilita demais do cliente ver todas as possibilidades, né, de produtos de um determinado item que ele gosta e entender a lógica que a empresa escolheu. Olha aqui nessa parte de lingeries para vocês entenderem também. Foi separado por cores e no sentido vertical. Então, a primeira coluna aqui na parte vertical tem todos os itens de lingerie brancos. No segundo estão os vermelhos e assim sucessivamente dentro da empresa. Então, a cliente que entrar ali, ela já entendeu que se ela gostar de uma determinada cor, ela pode se localizar onde ela está e é só olhar para ver os produtos que tem. Olha aqui em redes grandes, às vezes, usa-se também muito essa parte vertical quando eu tenho uma variedade grande de cores e de tamanhos, por exemplo, para roupa. Então, se vocês olharem nessa segunda foto aqui desse slide, vocês vão ver que está separado na parte vertical. Gostei de uma cor, então o cliente, ao se aproximar, às vezes vai ver que no primeiro nicho tá tamanho P, depois o M, depois o G, depois o GG. E ao andar para a próxima coluna, o que nós vemos é a mudança de cores apenas. Isso em loja de cama, mesa e banho também facilita muito, porque às vezes a pessoa gosta de uma determinada cor. Então ela se aproxima, por exemplo, de uma empresa que vende toalhas e ela vai ver que primeiro tem toalha de lavabo, toalha de rosto, toalha de banho e toalha que eles chamam de banhão, às vezes as maiores. Então, eu gostei de uma cor, eu já localizei todos os itens que me interessam comprar ali. Mesmo que a sua empresa conte com funcionários que vão fazer esse auxílio de vendas, é interessante caprichar nessa parte de visual merchandising, porque às vezes o cliente pede para olhar, né? Fala, olha, se eu precisar eu te chamo. Ou é um dia que tem mais de um cliente sendo atendido. Então, aquele cliente que está aguardando a vez dele de conversar com o colaborador, ele pode já entendendo e vendo os produtos que tem. Então, serve tanto para a loja menor quanto para a loja maior. Olha mais esse exemplo aqui de chinelos. Então, também separado de maneira vertical, em que a numeração facilita. Então, eu separo por cores e na parte vertical vai variando a numeração. Olha aqui que eu falei para vocês de cama, mesa e banho, que legal. Então, isso ajuda muito, às vezes, visualmente, até quem está repondo estoque ou o empresário que vai fazer a compra, de olhar e falar, poxa, tem um produto aqui que baixou demais a quantidade, eu preciso repor. Ou esse produto está vendendo bastante, né? Tem um outro canto da minha empresa que está sendo pouco visitado. Vou trocar de lugar ou eu vou mudar a maneira de expor. Olha, uma organização aqui por sequência, do menor para o maior. Então, eu posso separar por cores e mesmo assim, né, para não colocar tudo de qualquer jeito, eu posso escolher uma ordem que os olhos, eles vão seguindo aquela sequência. E isso ajuda bastante a trazer esse lado harmônico, esse lado aconchegante, visualmente falando. Olha a atração por cores. Lojas, às vezes, que vendem decoração, separam porque
é uma questão de predileção, né? São compras por impulso e tem a predileção por cor. E o cliente já se aproxima das cores que ele mais gosta. Nesse caso, pode ser que sejam separados produtos de vários tipos. Cama, mesa, banho, mas eu agrupei os setores da loja por cores. Outro exemplo de disposição por cores para vocês, roupas, em que eu pego a família principal de estampado e ponho junto naquela separação por cores. Olha, aqui para os rapazes, as gravatas também separadas por cores. Então, dependendo às vezes do tom de terno, a pessoa já tem uma predileção por cores e ali ela encontra de maneira mais fácil, mesmo que seja estampada a cor principal. Isso facilita muito. Olha a exposição coordenada aqui de uma vitrine já mostrando a parte interna da loja, em que eu olho aqui um pedacinho dessa entrada que eu falei para vocês que é a área ouro, né? Então eu já vou vendo o que tem a seguir dentro da empresa. Pessoal, visual merchandising vale para tudo, inclusive para produtos que estão num cantinho que a gente pode chamar de outlet ou promoção. Ninguém pergunta preço ou ninguém leva um produto que ele está jogado lá de qualquer jeito. O cliente ele tem que entender que aquele produto que está com promoção é uma grande chance dele comprar com um preço mais baixo. Ele tem que olhar aquilo e falar, nossa, eu tive a oportunidade de comprar um produto maravilhoso com preço mais baixo. Então, não exponham de uma maneira menos elegante, né, menos tratada, um produto porque ele está na promoção. Né? Coloque como sendo uma super oportunidade para o seu cliente levar, né, por um preço mais baixo. Justifiquem o valor das coisas, agregue valor. Então, olha, nesse slide, só para mostrar para vocês, se eu deixo tudo jogado ali, as chaves de fenda de qualquer jeito, eu estou passando a sensação seguinte, esse é baratinho, pode escolher de qualquer jeito, pega, tá tudo desarrumado. Se eu organizo, além de facilitar o cliente de ver os diferentes tamanhos, eu estou mostrando que, olha, esse é um bom produto. Então, as mensagens que nós passamos, de acordo com a exposição, é de que é um bom produto. Então, tudo que fica muito jogado, muito de qualquer jeito, pode passar a sensação de que é um produto não tão bom. E nem sempre isso é verdade. Às vezes o produto é bom, ele só está mal exposto. Se for possível dentro da empresa de vocês, ao invés de fazer uma exposição simples do item, faça a ambientação deste item. A exposição coordenada ou ambientada, ela vende mais. Por quê? Eu estou contando naquele ambiente que eu organizei o produto uma história. Então, às vezes, olha, nesse caso do slide, tá só o berço. Mas se eu coloco o berço, a cadeira, a cômoda, um quadrinho, às vezes o cliente olha e fala, nossa, ficou tão lindo que eu quero exatamente dessa maneira. Então, eu posso, inclusive, aumentar as minhas vendas, aumentar meu ticket médio pela exposição ambientada dos produtos. Aqui as gravatas colocadas coloridas, né? E nesse caso, se eu organizasse melhor as cores, né, para mostrar para vocês que uma exposição aleatória muitas vezes não é legal, né? O cliente olha, fica meio confuso. Mas se eu organizar como no slide a seguir aqui, olha, eu peguei as mesmas gravatas que estão nessa vitrine, nessa pequena vitrine, e organizei por tons. É outra vitrine, porque eu já olho, parece que aumentou a quantidade de gravata. Então, o nosso cérebro, ele sempre busca comparações. Então, quando eu pego uma família de cores, ou uma família de tamanho, ou uma família de itens parecidos, o nosso cérebro tem a sensação de que ele entendeu, né, qual regra está sendo usada ali. Olha aqui, exposição em ilhas para quem trabalha com roupas. Dá para fazer uma coisa bonita, separada por cores, né? Então, caprichem nessa parte interna para aumentar o ticket médio dos seus clientes. Quanto mais bem expostos, maiores as chances do seu cliente comprar mais itens do que ele entrou para se decidir. Olha aqui a mesma empresa num antes e depois para vocês. A mudança da maneira de colocar as peças dentro parece que é uma lojinha tão pequenininha, mas olha como ela ficou mais aconchegante e mais fácil de visualizar. Então, às vezes, a mudança do sentido em que a peça está também facilita, né, a observação do cliente para os detalhes. Olha essa loja de vestidos, pessoal. Esse excesso de vestidos pendurados, no sentido em que o cliente não é capaz de ver os detalhes. E já depois
de uma mudança, você começa a separar por cores e os vestidos são colocados para que a pessoa possa ver no sentido dele inteiro. Então, o que vai diferenciar aqui é que a pessoa já pode olhar detalhes de decote, de bordado e tudo mais. Então, é melhor expor um pouco menos, mas melhor porque tem um aumento na chance das vendas. E o resto você pode, às vezes, deixar no estoque e fazendo essa troca. O produto sempre deve estar ao alcance da mão do cliente. Então, tem essa parte ergonômica. Lembrem-se dos 5 sentidos. Quanto mais fácil um produto, 85% dos clientes, lembrem-se, querem tocar nos produtos. Então, se um produto está muito acima, dificulta demais. Olha esse exemplo de displayagem. Essa empresa que trabalha com esportes tinha as mochilas colocadas numa altura em que o cliente às vezes está olhando toda a loja na altura dos olhos. Quando você tem que virar muito a cabeça para olhar, o que faz? As pessoas não fazem isso, passa despercebido. A mudança de layout nessa loja, para tirar essas mochilas que estavam na parte de cima e colocar, olha, num pilar, né, da maneira correta, mas ao alcance das mãos dos clientes, aumentou em 200% a venda das mochilas. Então não é que as pessoas não gostavam de comprar mochila naquela empresa, elas estavam mal localizadas e pouco vistas. Pessoal, dependendo da área que vocês trabalhem, caprichem na área de ouro. O que é a faixa de ouro? É alcance das mãos, essa parte de ergonomia. Então, tudo que está numa altura que facilite eu tocar, ela é mais vista, ela é melhor valorizada. Então, essa faixa de ouro para um adulto, né, quem trabalha com adulto, vai pegar mais ou menos a altura em que essa mão varia. E quem trabalha com criança, a faixa de ouro vai na altura das crianças. Por que vocês acham que o supermercado coloca as guloseimas mais embaixo? Porque é a altura de faixa de ouro que eles consideram das crianças. Tá? Então, usem essas faixas de ouro para facilitar o produto que vocês querem que seja mais vendido. Tem que ficar fácil do cliente poder tocar. Olha a parte de ergonomia aqui para vocês. Tudo que fica muito alto, que nem as mochilas, a pessoa às vezes desiste, nem olha ou desiste, né? Porque tem que pegar a escada, daí o vendedor está ocupado, a pessoa às vezes fala, depois eu vejo. E às vezes isso não acontece. Então, a hierarquização de produtos é algo muito importante. Sempre nessa faixa de ouro, coloquem os produtos que têm maior valor agregado. Os melhores produtos nessa altura. Tudo que o cliente tem que dar uma baixadinha para pegar é aquele produto que às vezes a margem que vocês têm é um produto um pouquinho mais popular. Então, deixem para essa área, essa zona de ouro, né, faixa de ouro aí, os produtos que têm um maior valor agregado, que são mais facilmente visualizados. A exposição coordenada, que nem eu falei para vocês de um showroom, pode ser feito para roupas, para outros tipos de produtos, em que você dá uma sugestão de como usar. Muitas vezes o cliente gostou de uma peça, ao ver a sugestão de uso, ele acaba aumentando o consumo e comprando mais algum outro item. Então, seriam as vendas que a gente diz que são silenciosas, em que o próprio cliente gostou do que é exposto e ele acaba comprando mais alguma coisa. E pra gente aqui ir terminando, além de caprichar na exposição, se for possível, use os 5 sentidos dentro do seu ponto de venda. Então, a exposição bem organizada, nós já trabalhamos com a parte da visão, que corresponde a 83% da minha percepção dentro de um ambiente. E aí, se eu conseguir usar os outros sentidos, eu vou deixar o ambiente cada vez mais acolhedor. O cliente vai falar, nossa, eu gosto tanto de estar dentro dessa empresa, mas não sei bem o que é. Além de um bom atendimento, mas tem algo a mais que às vezes ele não consegue perceber. É a utilização dos outros sentidos. Então, uma delas é o tato. Deixe as coisas próximas do cliente pegar. Contato com o produto facilita muito. Se você trabalha com produtos que tenha cheiro, tenha sempre a possibilidade de ter um provador para que o cliente veja a diferença entre eles. Dentro do tato também a textura, né? Às vezes de um produto faz toda a diferença. No olfato também, hoje em dia a gente trabalha com algo que se chama marketing olfativo. Então, se você conseguir ter um cheiro gostoso dentro da sua loja, isso dá uma sensação muito acolhedora para quem entra. Mas tome só um cuidadozinho aqui. Não escolha perfumes muito doces. Escolha perfumes mais cítricos, mais suaves. Porque quem tem, por exemplo, enxaqueca, a gente nunca sabe qual dos nossos clientes pode sofrer de enxaqueca, o cheiro muito doce, ele é um gatilho para disparar enxaqueca. E nós queremos que
quem entre na nossa empresa só tenha sensações agradáveis. A audição. Se vocês quiserem, coloquem uma música bem baixinha, né? E vocês podem alternar durante o dia o estilo da música. Sempre no horário de abertura, você pode colocar uma música mais alegre, um pouco mais agitadinha. No horário do almoço, a mesma coisa, porque às vezes o horário do almoço, a pessoa acabou de almoçar, o cliente acabou de almoçar e aproveita para fazer algumas coisas que ele precisa. Então esse é um horário que geralmente após o almoço dá sono. E no final da tarde, próximo ao horário de fechar, uma música mais animada faz também de uma maneira muito sutil com que o cliente mantenha o ritmo de compras dele, né? Em que ele não dá aquela relaxada excessiva, de uma maneira sutil de nós dizermos que ele já tem que finalizar a compra dele. Então, se vocês puderem colocar essa parte em funcionamento dentro da empresa, do marketing olfativo e dessa parte de deixar o cliente ter o tato, o contato com o produto, você pode ter certeza que tem uma grande chance do seu aumento de vendas no ticket médio. Olha, para mais dicas, vocês vão ter também acesso no link que está aqui ao lado, um e-book para vocês terem mais detalhes do visual merchandising. Além do que eu apresentei, tem mais dicas para vocês. Coloquem em prática essas dicas que vocês vão ver que vão aumentar as vendas. Boa sorte!